Você acha que sabe o que acontece na casa ao lado? Pense de novo. Ela dividia os comprimidos ao meio, pulava refeições, mentia que estava bem. Tudo para que o filho tivesse dinheiro. Mas ele não usava para nada de útil. Enquanto a mãe definhava, ele torrava tudo em festas. Até que um dia, o corpo dela não aguentou mais. O que aconteceu em seguida expôs uma verdade brutal e trouxe uma justiça que ele jamais imaginou enfrentar. Esta é a história de Dona Marina. E ela vai tocar sua alma. Mas antes de começar, me ajude a continuar trazendo histórias que emocionam e ensinam. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like. Isso faz toda a diferença para que eu possa trazer mais conteúdo para você. Combinado? Então vamos lá. Amanhã começava como todas as outras na pequena casa da Rua das Acácias, número 42. Dona Marina, 68 anos, sentava-se à mesa da cozinha ainda de camisola, os óculos de grau apoiados na ponta do nariz, contando as moedas e notas pela terceira vez consecutiva. Como se repetir o gesto pudesse, magicamente, multiplicar o valor. Não podia. Eram apenas R$ 847. Tudo o que restava de sua aposentadoria para os próximos 20 dias. 20 dias longos, intermináveis. Bruno já tinha pegado emprestado mais da metade assim que o dinheiro caiu na conta, como fazia todo mês. Do R$ 1.500 que recebia, Marina via pouco mais da metade. E mesmo assim, ele sempre voltava pedindo mais. Marina suspirou fundo. Pegou um caderninho surrado, daqueles que se compra em papelaria de bairro, e começou a fazer contas. Luz, R$ 120. Água, 65. Gás estava acabando, mais 70. Já eram R$ 255. Sobravam 592 para comida e remédios. Ela olhou para a geladeira quase vazia. Depois para a gaveta ao lado da pia, onde guardava as caixas de medicamentos. 3 caixas vazias testemunhavam sua estratégia de sobrevivência dos últimos meses: partir os comprimidos ao meio, tomar dia sim, dia não. O médico, Dr. Arnaldo, havia sido claro durante a última consulta, 6 meses atrás. Dona Marina, a senhora não pode parar de tomar esses remédios. Sua pressão está descontrolada. O coração não aguenta essas oscilações. E o remédio para diabetes então, nem se fala. A senhora precisa tomar todos os dias, nos horários certos. Ela tinha concordado com a cabeça, envergonhada demais para admitir que não tinha dinheiro para comprar tudo. Que não tinha dinheiro nem para comida direito. Como explicar para o médico que sua aposentadoria, conquistada depois de 40 anos trabalhando como empregada doméstica, nunca chegava até o final do mês? Que o dinheiro sumia antes mesmo de pagar o básico? Marina fechou os olhos e deixou a memória levá-la. Tinha sido diferente. Uma vez, tinha sido tão diferente. Quando o marido, seu Osvaldo, era vivo, a vida era dura mas tinha dignidade. Ele trabalhava como pedreiro, ela como doméstica. Juntavam cada centavo para dar um futuro melhor ao filho único, Bruno. Bruno, o menino de olhos brilhantes que desenhava super-heróis no verso das contas de luz. Bruno, que prometeu que quando crescesse ia comprar uma casa grande para a mãe, com quintal e uma rede na varanda. Vai ver, mãe, a senhora vai poder descansar. Não vai precisar trabalhar mais. Eu vou cuidar da senhora, dizia ele, com aquele sorriso que derretia o coração de Marina. Mas Osvaldo teve um infarto aos 53 anos, no meio de uma obra. Morreu antes mesmo da ambulância chegar. E tudo mudou. Bruno tinha 22 anos na época. Trabalhava como auxiliar administrativo, ganhava razoavelmente bem. Mas depois que o pai morreu, algo nele se quebrou. Começou a faltar no trabalho. Foi demitido. Arrumou outro emprego. Perdeu de novo. E de novo. E de novo. Até que parou de procurar. Mãe, o mercado de trabalho tá difícil. Ninguém quer contratar. É tudo indicação, é tudo QI, é tudo exploração, reclamava ele, esparramado no sofá, navegando no celular. Marina acreditou. Afinal, era seu filho. Ele não mentiria para ela. Ofereceu a casa. Fica aqui comigo, filho. Aqui você não paga aluguel. Pode juntar um dinheiro, se organizar. Bruno aceitou. E nunca mais saiu. Isso tinha sido 6 anos atrás. 6 anos em que Marina viu sua vida encolher. 6 anos em que Bruno não conseguia um emprego fixo, mas sempre tinha dinheiro para sair com os amigos.
A rotina de Bruno era sempre a mesma. Acordava quase meio-dia, ficava no quarto mexendo no celular, saía no meio da tarde sem dizer para onde ia, e voltava de madrugada. Às vezes cheirava a cerveja. Sempre estava sem dinheiro. E sempre, pedia mais para a mãe. 6 anos em que ela foi aceitando dar só um pouquinho para ajudar o filho, até que o pouquinho virou quase tudo. Mãe! A voz de Bruno explodiu do quarto, cortando as lembranças como uma lâmina. Cadê o dinheiro que você guardou? O estômago de Marina apertou. Ela conhecia aquele tom. Era o mesmo de todas as sextas-feiras, quando o filho precisava de dinheiro para resolver umas coisas importantes. As coisas importantes invariavelmente envolviam cerveja no bar do Toninho, sinuca com os amigos, às vezes apostas em jogos de futebol. Ela já tinha aprendido a decodificar. Bruno, filho, ela começou, tentando manter a voz firme. Esse dinheiro é dos meus remédios. Preciso comprar os remédios essa semana. O médico disse que... Passa pra cá esse dinheiro. Ele gritou, irrompendo na cozinha como um vendaval. Bruno tinha 34 anos agora, mas parecia mais velho. O rosto inchado de quem bebe demais, os olhos vermelhos de noites mal dormidas. Usava uma bermuda surrada e uma camiseta com manchas de suor. Sem cerimônia, sem gentileza, sem um pingo de respeito, arrancou as notas da mão da mãe. Você sempre exagera nesses remédios, mãe. Ele disse, contando dinheiro. Minha avó nunca tomou essas porcarias de remédio de farmácia e viveu até os 80 anos. Isso tudo é invenção de médico para ganhar dinheiro. Você fica se preocupando à toa. Marina abriu a boca para protestar, mas as palavras não saíram. Ficaram presas na garganta, junto com as lágrimas que ela se recusava a derramar na frente dele. Eu vou sair com os meninos, mas volto cedo, tá? Bruno nem esperou resposta. Pegou também as moedas que estavam sobre a mesa. Ah, e tem comida aí? Esquenta alguma coisa para mim para quando eu voltar. A porta bateu com força, fazendo os vidros da janela tremerem. Marina ficou sozinha na cozinha silenciosa. Olhou para as mãos vazias. Para a mesa vazia. Para o caderninho com as contas que não fechavam. Então, e só então, permitiu-se chorar. Chorou pelo marido que tinha perdido. Pelo filho que tinha criado e que não reconhecia mais. Por si mesma, pela mulher que trabalhou a vida inteira e agora se via refém dentro da própria casa. Mas principalmente, chorou porque no fundo, no fundinho de sua alma, uma parte dela ainda acreditava que era culpa sua. Que se ela tivesse sido uma mãe melhor, mais presente, mais rígida, talvez Bruno não fosse assim. A culpa, Marina descobriu, é o fardo mais pesado que uma mãe pode carregar. Enxugou as lágrimas com as costas da mão, endireitou os ombros, e começou a planejar como sobreviveria mais 20 dias com R$0. Beatriz Ferreira tinha 52 anos, trabalhava como auxiliar de enfermagem no posto de saúde do bairro, e tinha um dom que seu marido Vicente costumava chamar de intuição de elefante. Você não esquece nada e percebe tudo, brincava ele. É meio assustador, para falar a verdade. E Beatriz realmente percebia. Percebia quando a dona da padaria estava triste, mesmo sorrindo. Percebia quando uma criança na fila do posto estava com dor, mesmo dizendo que estava bem. Percebia coisas que outros não viam. E tinha começado a perceber coisas sobre a vizinha da casa ao lado. Beatriz e Vicente moravam na Rua das Acácias há 15 anos. Eram vizinhos de parede com Dona Marina. E ao longo dos últimos meses, Beatriz tinha notado mudanças preocupantes. Primeiro, foi o jardim. Marina sempre cuidou com carinho das roseiras na frente de casa. Mas elas estavam murchando, sem poda, sem água. Depois, foi a própria Marina. Beatriz a via pela manhã às vezes, indo até a padaria, e notou que ela estava mais magra. Muito mais magra. As roupas pareciam penduradas no corpo, os olhos fundos, o andar mais lento. Vicente, você acha que a dona Marina está bem? Perguntou ela ao marido numa noite dessas. Vicente estava assistindo ao jornal, mas pausou para pensar. Bem como? Doente. Não sei explicar. Mas ela está diferente. Mais apagada. Bia, você vive preocupada com todo mundo, disse Vicente com carinho. Mas se quiser, passa lá e oferece ajuda. Você sabe que ela é meio reservada, né? Não gosta de incomodar ninguém. Beatriz sabia. Marina era educada, sempre cumprimentava, mas mantinha distância.
Uma educação antiga, daquelas que não se mete na vida alheia e não deixa ninguém se meter na sua. Mas a intuição de Beatriz não deixava o assunto morrer. E então, numa sexta-feira à noite, aconteceu algo que confirmou suas suspeitas. Beatriz estava na cozinha, terminando de lavar a louça do jantar, quando ouviu vozes alteradas do outro lado da parede. A parede que dividia sua casa da casa de Marina era fina. Às vezes, sem querer, dava para ouvir televisão, música, conversas. Mas aquilo não era uma conversa. Era uma discussão. Ou melhor, era alguém gritando. Sempre a mesma coisa. Você não entende nada. Eu preciso desse dinheiro. Era a voz de Bruno. Beatriz o conhecia de vista, o filho de Marina. Um homem já adulto que ela via saindo e entrando em horários estranhos, sempre com aparência desleixada. Beatriz não conseguia ouvir a resposta de Marina. A voz dela era baixa, provavelmente abafada pelas lágrimas. Então ouviu Bruno gritar. Para de frescura. É só dinheiro. Você tem aposentadoria todo mês. Uma porta bateu com força. Beatriz ficou parada, a esponja de louça ainda na mão, o coração acelerado. Vicente. Chamou. O marido apareceu na cozinha. O que foi? Eu acho que a dona Marina está em apuro. Acabei de ouvir o filho dela gritando sobre dinheiro. Vicente franziu a testa. Bia, não é da nossa conta. Vicente, a mulher está emagrecendo a olhos vistos. As plantas dela estão morrendo. E agora o filho está gritando com ela por dinheiro. Beatriz sentia a indignação crescer. Isso não é da nossa conta. Isso é uma senhora idosa que pode estar sendo maltratada dentro da própria casa. E o que você vai fazer? Bater na porta? Vou observar, disse Beatriz, determinada. E se eu tiver certeza de que ela precisa de ajuda, vou ajudar, com ou sem permissão. Nos dias seguintes, Beatriz observou. E quanto mais observava, mais se preocupava. Viu Marina sair bem cedo para a padaria e voltar apenas com um pão francês. Um único pão. Para o dia inteiro. Viu Bruno sair de casa arrumado, com o cabelo penteado, em plena sexta-feira à noite, enquanto Marina ficava na janela, olhando para o nada. Viu Marina ir até a farmácia da esquina, conversar com o farmacêutico, olhar os preços dos remédios nas prateleiras e sair sem comprar nada. E então, numa terça-feira de manhã, tudo mudou. Beatriz estava enxugando a louça do almoço. Vicente tinha acabado de sair para a casa de material comprar umas coisas para consertar a torneira, quando ela ouviu. Um baque surdo. Não era um som comum. Não era o barulho de algo caindo, como um objeto, um livro, uma panela. Era diferente. Era o tipo de som que congela o sangue nas veias. O tipo de som que faz o coração disparar antes mesmo do cérebro processar o que aconteceu. Era o som de um corpo caindo no chão. Vicente! Beatriz gritou, antes de lembrar que ele tinha saído. Meu Deus! Ela não pensou. Não hesitou. Deixou o pano de prato cair no chão e correu. Correu pela sala, pela porta da frente, e foi direto para a casa de Marina. Dona Marina! Gritou, batendo na porta. Dona Marina, a senhora está bem? Nada. Silêncio absoluto. O coração de Beatriz batia tão forte que ela ouvia o pulso nos ouvidos. Tentou abrir a porta. Trancada. Correu para os fundos. O portãozinho que dava acesso ao quintal estava encostado, não trancado. Beatriz empurrou. Dona Marina. Entrou pela porta dos fundos, que dava direto para a cozinha. E foi ali que a encontrou. Marina estava caída no chão de cerâmica, o corpo inerte de lado, os olhos fechados. O rosto tinha uma palidez assustadora, quase cinza. Um dos braços estava esticado, como se ela tivesse tentado se segurar na mesa antes de cair. Não, não, não. Beatriz caiu de joelhos ao lado da vizinha e, com as mãos trêmulas, colocou os dedos no pescoço de Marina, procurando o pulso. Estava lá. Fraco, mas estava lá. Segura, minha querida. Segura comigo. Com mãos rápidas de quem era acostumada a emergências, Beatriz pegou o celular e ligou para o SAMU. Alô, preciso de uma ambulância urgente. Uma senhora desmaiou. Ela está inconsciente. Rua das Acácias, número 42. Por favor, rápido. 12 minutos. A ambulância levou 12 minutos para chegar. Foram os 12 minutos mais longos da vida de Beatriz Ferreira. Ela ficou ali, segurando a mão de Marina, falando com ela, mesmo sem saber se a vizinha podia ouvi-la.
Eu estou aqui, Dona Marina. Você não está sozinha. A ambulância já vem. Aguenta firme. Você é forte. Você vai ficar bem. Mas por dentro, Beatriz estava apavorada. O corpo de Marina estava gelado. A respiração era tão fraca que mal se via o peito subir e descer. Quando a ambulância finalmente chegou, Beatriz teve que ser praticamente arrastada para fora por um dos paramédicos para que pudessem trabalhar. A senhora é parente? Perguntou o paramédico, um rapaz jovem com expressão séria. Não, sou vizinha. Ela tem um filho, mas não sei onde ele está. A senhora precisa acompanhar então. No hospital vão precisar de informações. Beatriz nem pensou duas vezes. Entrou na ambulância. Vicente apareceu correndo na rua bem na hora em que a ambulância estava saindo, os olhos arregalados de susto. Bia, o que aconteceu? É a Dona Marina. Gritou Beatriz pela janela da ambulância. Ela desmaiou. Eu vou com ela pro hospital. Liga pro Bruno, o filho dela, e avisa. A ambulância arrancou, sirene ligada, cortando o silêncio da manhã pacata da Rua das Acácias. Dentro da ambulância, o paramédico checava os sinais vitais de Marina com movimentos rápidos e precisos. Pressão muito baixa, pulso fraco, temperatura corporal abaixo do normal. Ele falava para o colega que dirigia. Possível desmaio por hipoglicemia ou desnutrição. Vamos precisar de soro e glicose imediatamente quando chegarmos. Desnutrição. A palavra ecoou na cabeça de Beatriz como um sino fúnebre. Ela olhou para Marina, tão frágil ali na maca, e sentiu uma mistura de tristeza e raiva crescendo no peito. Como uma pessoa chegava a esse ponto? Como ninguém percebia? Como o próprio filho deixava a mãe definhar assim? Beatriz segurou a mão de Marina com mais força e fez uma promessa silenciosa. Eu não vou deixar isso acontecer de novo. Eu prometo. O Hospital Municipal São Vicente estava lotado, como sempre. Maçãs nos corredores, gente esperando, enfermeiros correndo de um lado para o outro. Mas quando a ambulância chegou com Marina, ela foi levada direto para a sala de emergência. Beatriz ficou do lado de fora, caminhando de um lado para o outro, roendo as unhas, rezando baixinho todas as orações que conhecia. Meia hora depois, uma médica saiu da sala. Era uma mulher alta, de cabelos presos num coque apertado, expressão séria. Quem veio com a paciente Marina dos Santos? Eu. Beatriz levantou a mão. Sou vizinha dela. A médica se aproximou, olhando para uma prancheta. Sou a doutora Helena Marques. A senhora sabe me dizer há quanto tempo a paciente não se alimenta adequadamente? Beatriz piscou, surpresa com a pergunta direta. Eu não sei ao certo. Mas notei que ela estava muito magra nas últimas semanas. Últimas semanas? A médica arqueou uma sobrancelha. Pelo estado dela, eu diria que são meses. A paciente está severamente desnutrida. O corpo dela está funcionando no limite. Ela desmaiou porque a pressão arterial caiu perigosamente, provavelmente agravado por falta de medicação e alimentação inadequada. Beatriz sentiu as pernas bambearem. Ela vai ficar bem? Agora vai. Estamos aplicando soro, glicose, e vamos interná-la para observação e tratamento. Mas preciso falar com a família. Onde está o filho dela? Eu não sei. Meu marido está tentando localizar ele. A doutora apertou os lábios numa linha fina. Entendo. Quando ele aparecer, preciso conversar com ele. Urgente. Doutora Helena voltou para a sala de emergência, e Beatriz finalmente se permitiu sentar, as pernas tremendo. 2 horas depois, Vicente apareceu no hospital. E com ele, relutante e visivelmente irritado, estava Bruno. Onde ela está? Bruno perguntou, olhando em volta com impaciência. Ele cheirava a cerveja. Os olhos estavam vermelhos. Beatriz sentiu a raiva subir pela garganta como lava. Sua mãe está internada. Ela desmaiou de fraqueza. Fraqueza? Bruno soltou uma risada sem humor. Ela sempre exagera nessas coisas. Deve ser só cansaço. Vicente colocou a mão no braço de Beatriz, um gesto silencioso para ela se controlar. O médico quer falar com você, disse Vicente, a voz neutra. Uma enfermeira chamou Bruno. Ele foi, arrastando os pés, como uma criança sendo chamada para levar bronca na escola. Beatriz e Vicente ficaram na sala de espera. Eu quero matar esse menino, Beatriz sussurrou, as mãos fechadas em punho. Eu sei, Vicente segurou a mão da esposa.
Mas agora a dona Marina vai ter cuidado médico. E acho que esse rapaz vai levar um susto. Vicente estava certo. Dentro do consultório improvisado, doutora Helena não estava com paciência para delicadezas. Bruno entrou de braços cruzados, postura defensiva. Então, o que aconteceu com minha mãe? Sente-se, ordenou a médica. Bruno sentou, mas continuou com a expressão de quem estava sendo incomodado. A doutora colocou a prancheta na mesa e olhou diretamente para ele. Sua mãe está desnutrida. Severamente desnutrida. O corpo dela está em estado crítico. Pelos exames de sangue que fizemos, ela não está tomando medicação adequada há meses. A glicose dela estava perigosamente alta, a pressão arterial em níveis que poderiam ter causado um AVC. Ela fez uma pausa. Pelo histórico clínico dela, sua mãe deveria estar morta. Bruno piscou, o rosto finalmente mostrando alguma emoção. Medo. Mas ela tem aposentadoria. Ela tem dinheiro, que aparentemente não está sendo usado para alimentação e medicação dela. A médica se inclinou para a frente, os olhos fixos em Bruno. Vou ser muito clara com o senhor. Vou acionar o serviço social do hospital. Existe uma coisa chamada abandono de incapaz. E pelas condições em que sua mãe chegou aqui, há indícios mais do que suficientes para uma investigação. O rosto de Bruno empalideceu. Espera, você não pode fazer isso. Não é assim. Eu cuido da minha mãe. Cuida? A voz da doutora estava afiada como bisturi. Sua mãe deu entrada aqui desacordada, desnutrida, desidratada, sem ter tomado medicamentos essenciais. Como exatamente o senhor chama isso de cuidado? Eu não sabia. Ela não me falou nada. Uma senhora de 68 anos, morando com um filho adulto, não deveria precisar falar que está passando fome. Deveria ser óbvio. Bruno abriu e fechou a boca várias vezes, sem conseguir formar palavras. Sua mãe fica internada por no mínimo uma semana, continuou a doutora. E amanhã de manhã, às 8 horas, o senhor vai conversar com o assistente social do hospital. Não é um convite. É uma obrigação. Se não aparecer, um relatório será enviado para o Ministério Público. Você não pode. Eu posso e vou. Doutora Helena levantou-se. Agora saia da minha frente. Tenho pacientes de verdade para atender. Bruno saiu do consultório cambaleando, o rosto branco, suor escorrendo na testa apesar do ar-condicionado. Beatriz e Vicente viram quando ele passou pela sala de espera, indo direto para a saída sem falar nada, sem olhar para ninguém. Esse menino está com medo, observou Vicente. Bom, disse Beatriz, sem uma gota de piedade. Deveria estar. Marina ficou inconsciente por quase 6 horas. Quando finalmente acordou, estava numa cama de hospital, com soro no braço, sensores por todo o corpo, e uma confusão total na cabeça. Onde? Onde eu estou? Ela murmurou, a voz fraca. No hospital, Dona Marina, respondeu uma voz suave. Marina virou a cabeça e viu Beatriz sentada numa cadeira ao lado da cama, um sorriso gentil no rosto, mas os olhos vermelhos de quem tinha chorado. Beatriz? O que aconteceu? A senhora desmaiou, minha querida. Mas agora está segura. Está recebendo tratamento. As memórias voltaram aos poucos. A cozinha. A tontura. O chão subindo de repente para encontrá-la. Bruno, meu filho. Ele veio. Beatriz não conseguiu esconder o tom gelado. E conversou com a médica. Marina fechou os olhos, lágrimas escorrendo pelos cantos. Eu sinto muito, causar problemas assim. A senhora não causou problema nenhum. Beatriz segurou a mão de Marina com firmeza. A senhora está doente porque não estava conseguindo se cuidar. E agora vai receber o cuidado que merece. Nos dias seguintes, Marina foi submetida a uma bateria de exames. Os resultados foram alarmantes. Diabetes descontrolada, hipertensão em níveis perigosos, anemia severa, deficiências nutricionais graves. A assistente social do hospital, uma mulher chamada Carla Mendes, de óculos redondos e cadernos sempre na mão, fez uma entrevista detalhada com Marina. No começo, Marina tentou proteger o filho. Disse que era esquecida, que às vezes não se alimentava direito por preguiça, que era tudo culpa dela. Mas Carla era experiente. Já tinha visto muitos casos assim. Dona Marina, ela disse gentilmente, a senhora tem direito de receber aposentadoria. Como esse dinheiro é administrado? Marina baixou os olhos. Meu filho, ele me ajuda com as coisas. O dinheiro vai para a conta dele?
Silêncio. Dona Marina, eu não estou aqui para julgar. Estou aqui para ajudar. Mas preciso entender a situação para poder protegê-la. E então, pela primeira vez em anos, Marina desabou. Contou tudo. Como Bruno pegava quase toda a aposentadoria dela logo que o dinheiro caía na conta. Como ficava com menos da metade dos R$ 1.500 que recebia. Como não tinha dinheiro para comida e remédios. Como tinha medo de confrontá-lo. Como sentia que era seu dever como mãe continuar ajudando, mesmo quando não tinha mais nada para dar. Carla notava tudo, o rosto mantendo a expressão profissional, mas os olhos revelando tristeza e indignação. Dona Marina, o que a senhora está descrevendo tem um nome. É abuso financeiro de idoso. E é crime. Mas ele é meu filho. Marina chorou. Eu não quero que ele vá preso. Ninguém vai para a prisão agora. Carla tranquilizou. Mas vamos tomar medidas para protegê-la. A senhora tem direitos. E vamos garantir que eles sejam respeitados. Enquanto Marina estava no hospital, Beatriz não ficou de braços cruzados. No primeiro dia, ela conversou com Vicente. Precisamos fazer algo. Fazer o quê, Bia? Ajudar. De verdade. E então Beatriz fez o que sabia fazer melhor, mobilizar pessoas. Começou com Dona Conceição, a senhora que tinha uma quitanda na esquina. Contou a situação. Conceição, indignada, imediatamente ofereceu uma cesta básica mensal para Marina. Esse menino devia ter vergonha na cara. Esbravejou Conceição, batendo a mão no balcão. Deixar a própria mãe passar fome. Depois foi até o seu Almeida, um senhor aposentado que morava 3 casas abaixo. Ele tinha sido ferroviário a vida inteira, tinha uma pensão boa, e sempre ajudava os vizinhos. Conta comigo, Beatriz, disse ele, sem hesitar. A Dona Marina sempre foi uma senhora decente. Não merece isso. Em uma semana, Beatriz tinha organizado uma vaquinha no bairro. Não pediu muito de cada pessoa, 5, 10, 20 reais de quem podia. Mas foram tantos que queriam ajudar que o valor subiu rápido. No final da semana, ela tinha 900 reais. Dinheiro suficiente para 6 meses de medicamentos de Marina. Mas Beatriz queria mais. Queria garantir que aquilo nunca mais acontecesse. Foi aí que ela procurou a assistente social no hospital. Carla, eu quero saber, o que mais podemos fazer? Como garantimos que a Dona Marina fique realmente protegida? Carla apreciou a determinação daquela mulher. Bom, juridicamente, podemos fazer algumas coisas. A Defensoria Pública pode entrar com pedido para que a aposentadoria dela seja paga diretamente para ela, sem passar pelo filho. Podemos também estabelecer uma medida protetiva, obrigando o filho a comprovar onde está sendo usado o dinheiro, se ele continuar com acesso. Vamos fazer tudo isso, disse Beatriz. Tudo. E foi exatamente o que fizeram. A Defensoria Pública foi acionada. O defensor público, Dr. Rodrigo Tavares, um homem sério de pouco mais de 40 anos, analisou o caso e ficou chocado. Casos assim são mais comuns do que as pessoas imaginam, ele disse a Beatriz e Marina, que já estavam um pouco melhor. Filhos, netos, até cônjuges, que se aproveitam financeiramente de idosos. Mas a lei está do lado da senhora, Dona Marina. Em questão de 6 semanas, depois de várias reuniões e muita papelada, uma série de medidas foram tomadas. Primeiro, a aposentadoria de Marina foi redirecionada para uma conta exclusiva dela, sem acesso de Bruno. Segundo, foi estabelecida uma medida protetiva. Bruno foi notificado de que qualquer conduta que prejudicasse a saúde física ou financeira da mãe seria considerada crime, com pena de até 4 anos de prisão. Terceiro, Marina foi orientada sobre todos os seus direitos. Descobriu que podia solicitar benefícios adicionais como auxílio-medicação, que tinha direito a atendimento prioritário em serviços de saúde, que existiam programas de assistência para idosos. Pela primeira vez em anos, Marina tinha autonomia. Tinha controle sobre sua própria vida. E tinha algo mais, amigos. Beatriz ia ao hospital todos os dias. Levava frutas, conversava, lia para Marina quando ela estava cansada demais. Vicente aparecia também, sempre com uma piada ruim que fazia Marina sorrir. Dona Conceição mandou flores. Seu Almeida mandou uma cesta de pães quentinhos da padaria. Marina, deitada naquela cama de hospital, olhando para todo aquele carinho vindo de pessoas que eram praticamente estranhas alguns dias atrás, se perguntou por que tinha demorado tanto para pedir ajuda. Por que vocês estão fazendo isso? Ela perguntou a Beatriz num desses dias.
Vocês nem me conhecem direito. Beatriz sorriu, apertando a mão da amiga. Por que é o certo a fazer, Dona Marina? E por que a senhora merece? Simples assim. Naquela noite, Marina chorou de novo. Mas dessa vez, não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio. Bruno não apareceu no hospital nos primeiros dias. Estava lidando com o próprio pânico. A conversa com a médica tinha abalado ele mais do que queria admitir. A palavra crime ecoava na cabeça dele como um alarme. A possibilidade de responder judicialmente por abandono era real, assustadoramente real. Mas mais que o medo da punição legal, havia algo mais profundo incomodando Bruno. Algo que ele tinha enterrado fundo durante anos e que agora estava sendo forçado a enfrentar. Culpa. Ele tinha 34 anos. Não trabalhava de verdade há quase 6 anos. Vivia da aposentadoria da mãe, enquanto ela definhava. E no fundo, muito no fundo, sempre soube. Só escolheu não ver. É mais fácil não ver quando a verdade machuca demais. No quarto dia, Bruno finalmente juntou coragem para visitar a mãe no hospital. Foi tarde da noite, um horário em que sabia que não teria visitas, que não teria que encarar vizinhos julgadores. Marina estava acordada, olhando para o teto, quando ele entrou. Mãe, a voz dele saiu fraca. Marina virou a cabeça. Por um momento, Bruno viu algo nos olhos dela que não via há muito tempo. Não era raiva. Não era decepção. Era uma calma firme. Uma decisão. Oi, filho. Bruno se aproximou da cama, as mãos no bolso, sem saber o que fazer com elas. Como você está? Melhor. Bem melhor. Silêncio desconfortável. Mãe, sobre o que aconteceu. Você tem alguma coisa para me dizer, Bruno? Ele abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Eu não sabia que estava tão ruim. Eu juro que não sabia. Marina o olhou longamente. Você não sabia ou não quis ver? A pergunta acertou Bruno como um soco no estômago. Ele engoliu seco. Eu não quis ver. Foi a primeira vez, em 6 anos, que Bruno foi honesto. Consigo mesmo e com a mãe. Marina acenou com a cabeça, sem surpresa. Pelo menos agora você está sendo sincero. Eu sinto muito, mãe. Eu juro que sinto. Eu sei que sente, filho. A voz de Marina estava cansada. Mas sentir não muda o que aconteceu. Sentir não me alimentou. Não comprou meus remédios. Não me impediu de desmaiar naquela cozinha. Bruno sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. O que eu posso fazer? Me diz o que eu posso fazer para consertar isso. Marina respirou fundo. Você pode crescer, Bruno. Pode parar de ser criança. Pode aprender a cuidar de si mesmo, em vez de depender da aposentadoria de uma velha que mal consegue cuidar dela mesma. Mas eu não sei como. Ninguém sabe no começo. Marina interrompeu. Você acha que eu sabia como criar um filho sozinha quando seu pai morreu? Você acha que eu sabia como trabalhar 16 horas por dia e ainda ter energia para fazer janta? A gente aprende, Bruno. Porque não tem escolha. Bruno sentou numa cadeira, a cabeça nas mãos. Eu estraguei tudo. Não estragou. Marina surpreendeu ele com essa resposta. Você fez escolhas ruins. Tem diferença. Coisas estragadas não podem ser consertadas. Escolhas ruins podem ser mudadas. Você consegue me perdoar? Marina pensou antes de responder. Era uma pergunta justa e merecia uma resposta honesta. Eu te perdoo, Bruno. Porque você é meu filho e eu te amo. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa voltar tudo como era antes. O que você quer dizer? Quero dizer que quando eu sair daqui, as coisas vão ser diferentes. Eu vou receber minha aposentadoria. Vou cuidar da minha saúde. Vou viver minha vida. Ela olhou diretamente para ele. E você vai viver a sua. Separadamente. O impacto das palavras levou um momento para atingir Bruno. Você está me expulsando de casa? Não estou expulsando. Estou te libertando. Marina segurou a mão do filho. Filho, enquanto você puder se apoiar em mim, vai se apoiar. É confortável. É fácil. Mas está te destruindo. Está transformando você em alguém que eu sei que você não quer ser. Mas eu não tenho para onde ir. Então vai ter que descobrir. A voz de Marina estava firme, mas não cruel.
Existem repúblicas, existem amigos, existe trabalho. Vai ser difícil no começo. Mas você é capaz, Bruno. Sempre foi. Só esqueceu. Quanto tempo eu tenho? Marina pensou. 30 dias depois que eu sair do hospital. Tempo suficiente para você se organizar. Bruno chorou. Ali, naquele quarto de hospital, aos 34 anos, chorou como não chorava desde a morte do pai. Marina também chorou. Mas continuou firme. Porque pela primeira vez em anos, ela estava fazendo o que era melhor para os dois. Mesmo sendo a coisa mais difícil. Quando Bruno saiu do hospital naquela noite, ele estava diferente. Não transformado, não curado, não pronto. Mas pela primeira vez em muito tempo, estava acordado. Consciente. E assustado o suficiente para começar a mudar. Marina recebeu alta depois de 10 dias internada. Saiu do hospital 5 quilos mais pesada, com uma sacola cheia de medicamentos, comprados com o dinheiro da vaquinha da vizinhança, e uma lista de orientações médicas. Mas mais importante, saiu com um plano. Beatriz e Vicente foram buscá-la. Levaram-na de volta para a casa da Rua das Acácias, mas a casa estava diferente. As vizinhas tinham feito uma limpeza geral. As roseiras no jardim tinham sido podadas e aguadas. Havia comida na geladeira, cortesia de Dona Conceição. E na mesa da cozinha, um bilhete. Bem-vinda de volta. Estamos aqui para o que precisar. Com carinho, seus vizinhos. Marina leu o bilhete 3 vezes, as lágrimas escorrendo livremente. Bruno ainda estava lá, mas diferente. Mais quieto. Mais respeitoso. Ele tinha levado a conversa do hospital a sério. Nos dias seguintes, Marina teve uma conversa calma mas firme com o filho. Explicou que ele teria 30 dias para encontrar outro lugar. Bruno não discutiu. Apenas acenou com a cabeça. Eu entendo, mãe. E eu vou tentar fazer as coisas direito dessa vez. 3 semanas depois, Bruno saiu de casa. Um amigo da época da escola tinha uma vaga numa república. O aluguel era barato, mas ele teria que arrumar trabalho para pagar sua parte. No dia da mudança, Marina ajudou a embalar as coisas dele. Não era um momento de raiva ou ressentimento. Era um momento necessário. Na porta, ela abraçou o filho. Você consegue, filho. Eu acredito em você. Bruno apertou a mãe com força. Obrigado, mãe. Por tudo. E, desculpa. Por tudo também. E foi embora. Nos meses seguintes, a vida de Marina mudou de formas que ela nunca teria imaginado. Primeiro, Beatriz se tornou mais que vizinha. Tornou-se amiga de verdade. Elas tomavam café juntas toda a tarde. Conversavam sobre a vida, sobre os filhos, sobre as dificuldades. Pela primeira vez, Marina tinha alguém em quem confiar. Segundo, Dona Conceição não só manteve a promessa da cesta básica mensal, como começou a contratar Marina para fazer doces para vender na quitanda. Nada muito pesado, apenas alguns brigadeiros, beijinhos, pudins. Marina descobriu que adorava cozinhar quando tinha ingredientes de verdade e não precisava economizar cada grama de açúcar. Dona Marina, esses doces seus estão um sucesso. Conceição disse num dia, contando o dinheiro das vendas. Tá vendendo que nem água. Você tem talento, sabia? Marina sorriu. Talento. Quando tinha sido a última vez que alguém tinha reconhecido algum talento nela? O dinheiro dos doces não era muito, cerca de R$ 250 por mês, mas era dela. Conquistado por esforço próprio, pelo trabalho das suas mãos. E Marina guardava cada centavo com orgulho. Terceiro, e talvez mais importante, Marina começou a viver para si mesma. Foi ao médico regularmente. Tomou todos os remédios nos horários certos. Começou a ganhar peso de forma saudável. As roupas, que antes ficavam penduradas no corpo esquelético, agora ficavam justas de novo. Comprou tintas e voltou a cuidar das roseiras. Elas floresceram, lindas e cheirosas. Comprou um rádio novo e passou as manhãs ouvindo música enquanto fazia doces. Redescobriu o prazer de acordar sem medo. Sem aquele aperto no peito se perguntando se hoje seria o dia em que o filho pediria dinheiro de novo. Sem culpa. Sem peso. Liberdade, Marina descobriu, não era apenas estar sozinha. Era ter escolhas. Bruno, por outro lado, teve um caminho mais tortuoso. Os primeiros meses foram duros. Na República, todos pagavam sua parte. Bruno teve que arrumar um emprego,
Qualquer emprego. Conseguiu uma vaga num estacionamento, controlando entrada e saída de carros. O salário era baixo, as horas longas, o trabalho monótono. Mas era trabalho. E era dele. Pela primeira vez em 6 anos, Bruno teve que acordar cedo, cumprir horário, responder a um chefe. Odiou no começo. Reclamou. Pensou em desistir 1000 vezes. Mas não desistiu. Talvez porque sabia que não tinha mais para onde correr. Talvez porque a imagem da mãe desmaiada no chão da cozinha o assombrava todas as noites. Talvez porque, no fundo, estava cansado de ser a versão fracassada de si mesmo. Aos poucos, Bruno começou a recuperar algo que tinha perdido há muito tempo: autoestima. Não era sobre o dinheiro. Era sobre conseguir se olhar no espelho sem sentir vergonha. 6 meses depois, ele apareceu na casa de Marina. Não para pedir dinheiro. Não para fazer promessas vazias. Apenas para um café. Oi, mãe. Oi, filho. Marina abriu a porta com um sorriso cauteloso. Entra. Bruno entrou. A casa estava diferente. Mais viva. Tinha flores na mesa. Cheiro de bolo no ar. Música tocando baixinho no rádio. Você está bem, ele observou. Estou. Marina serviu café. E você? Estou trabalhando. No estacionamento do shopping. Sério? Marina não conseguiu esconder a surpresa. Sério. Bruno mexeu o café. Não é muito. Mas é honesto. Marina sorriu. Um sorriso verdadeiro, cheio de orgulho. Isso é tudo, filho. Eles conversaram por 1 hora. Não sobre o passado, não sobre o que tinha acontecido, mas sobre o presente. Sobre os planos de Bruno de fazer um curso técnico. Sobre os doces de Marina que estavam vendendo bem. Sobre coisas simples, do dia a dia. Quando Bruno se levantou para ir embora, ele hesitou na porta. Mãe, eu sei que estraguei muita coisa. E sei que dizer desculpa não conserta. Mas eu estou tentando. Estou tentando ser alguém que você possa ter orgulho. Marina se aproximou e, pela primeira vez em anos, abraçou o filho de verdade. Não um abraço de obrigação. Um abraço de mãe. Eu já tenho orgulho, filho. Você está tentando. E isso já é mais do que suficiente. 1 ano depois, Marina estava sentada na varanda de casa, numa cadeira de balanço que Vicente tinha consertado para ela, tomando limonada e olhando as roseiras. Beatriz apareceu no portão, como sempre fazia no final da tarde. Dona Marina. Trouxe pão quentinho da padaria nova que abriu na esquina. Entra, querida. Acabei de fazer um pudim. As duas se sentaram na varanda. Beatriz contou fofocas do bairro. Marina riu, realmente riu, de uma forma que não fazia em anos. Sabe, Beatriz, Marina disse depois de um tempo, eu passei tanto tempo achando que tinha falhado como mãe. Que se meu filho era assim, era porque eu tinha feito algo errado. E agora? Agora eu sei que ele faz as escolhas dele. E eu faço as minhas. Marina mordeu um pedaço de pão. E minhas escolhas agora são para mim. Para minha felicidade. Beatriz sorriu. Isso, minha amiga, é sabedoria. Ou só cansaço de ser mártir. Marina riu. Ser mártir não paga as contas e não compra remédio. Elas riram juntas. Do outro lado da rua, Bruno passou de bicicleta, voltando do trabalho. Acenou para a mãe. Marina acenou de volta. A relação deles não era perfeita. Ainda tinha feridas, ainda tinha distância. Mas estava melhorando. Aos poucos. No ritmo deles. E estava baseada em algo real, respeito. Marina olhou para Beatriz. Obrigada, ela disse simplesmente. Por quê? Por ter enxergado. Por ter se importado. Por não ter olhado para o outro lado. Beatriz apertou a mão da amiga. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Mas a maioria não faz, Marina observou. A maioria prefere não se envolver. Bom, eu não sou a maioria. Beatriz riu. E você também não. Olha só você agora. Vendendo doces, cuidando de si, vivendo sua vida. Tô orgulhosa demais. Marina sorriu. Sim, ela estava vivendo. De verdade. Finalmente. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro não assustava. Animava. Porque Marina tinha aprendido a lição mais importante de todas. Você pode amar alguém e ainda assim se colocar em primeiro lugar.
Pode ajudar alguém sem se sacrificar completamente. Pode ser mãe, filha, amiga, vizinha, mas antes de tudo, você precisa ser você. E Marina nunca mais seria humilhada. Nunca mais seria esquecida. Nunca mais seria invisível. Porque ela tinha encontrado sua voz. E quando você encontra sua voz, ninguém mais consegue te silenciar. A justiça, Marina descobriu, não é sempre dramática. Às vezes é silenciosa. Às vezes é simplesmente acordar de manhã, tomar seus remédios, comer bem e saber que sua vida pertence a você. Às vezes, a maior vingança é simplesmente sobreviver e prosperar. E Marina estava fazendo exatamente isso. E você, o que achou dessa história? Já viveu ou conhece alguém que passou por algo parecido? Comente justiça aqui embaixo se você acredita que colhemos exatamente aquilo que plantamos. Se essa história te tocou, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Deixe seu like, isso ajuda demais o canal a crescer. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, um gesto simples pode salvar uma vida. Até a próxima história!